Graça e a paz do Senhor seja com os irmãos. A irmã diaconisa Fabiana está um pouquinho adoentada, não pôde vir. Essa virose que está dando de enjoo, diarreia, vômito, essas coisas. E ela pediu para avisar que tem uma família que está precisando, um senhor idoso, que não tem mais como trabalhar, com 3 crianças pequenas para sustentar. E ela pediu para ver se os irmãos podem trazer alimento no domingo. Tá? Os irmãos que tiverem condições, trazer quilos de alimento. Tá? Que aí ela vai levar para essa pessoa. Hoje é aniversário da irmã Ana Paula, esposa do irmão Arthur. Então vamos também estar agradecendo. Oh Deus maravilhoso, graças te damos pela oportunidade de nos reunirmos já em oração e agora para meditar na tua santa palavra. Nós não temos ideia do privilégio que é isso. Diante de mais de 90% da população mundial sem ter esse conhecimento e sem ter essa oportunidade e até sem querer ter, e aprove ao Senhor nos salvar. Te agradecemos por isso e pedimos a Deus que nessa noite o Senhor possa nos abençoar com tua palavra, possamos sair daqui mais fortalecidos ainda. E eu peço a Deus que tu abençoes cada membro dessa igreja onde estiverem, para que agora já um tempo com essa oportunidade da tecnologia, podem ter a palavra em suas casas, que possam aproveitar e que recebam a tua palavra. Te agradeço pela vida da irmã Ana Paula, Deus, peço que o Senhor abençoe cada vez mais ela, o seu marido, o seu filho, e eles continuem firmes na tua presença, dando glória a Deus com suas vidas, e que a alegria do Senhor esteja no coração dela e deles. E peço também, Senhor, pela Fabiana, que o Senhor restaure a sua saúde. Qualquer outro irmão que estiver enfermo, o Senhor também cure. Te agradecemos que o diácono Tony Mariano não estava tão mal no domingo, não precisou ir ao hospital, deu uma melhorada. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos por essa família que está precisando de ajuda, que o Senhor nos ajude a ajudá-la e também que eles possam encontrar a salvação. Obrigado por tudo, Senhor, por tua bondade, por tua graça e por teu amor. Quero também, Senhor, pedir nesse momento pelo Felipe, meu vizinho, que perdeu sua mãe, faleceu ontem, ainda com 60 anos. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando o coração dele, da Carolina, Neto também, Senhor, o Alex. Que o Senhor abençoe, Deus, todos os familiares e conforte os corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir, irmãos, Romanos capítulo 1. Infelizmente, nós estamos também nos despedindo do nosso irmão Gerardo. Nosso irmão, sexta-feira, vai voltar para o seu primeiro lar. Aqui é o segundo lar dele agora, né, irmão? Seu primeiro lar lá no Ceará. E vamos sentir falta do irmão. Mas com certeza o pastor de lá vai ficar feliz. Amém. Romanos, irmãos, nós vimos na semana passada a principal carta do Novo Testamento, escrita pelo homem que Deus mais usou no Novo Testamento, o apóstolo Paulo,
Vimos na semana passada que Paulo escreve essa carta aos gentios, o que é um grande milagre, porque antes ele era fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja e odiava os gentios. E agora ele os ama e escreve essa carta. Ele nunca tinha conhecido, não conhecia a igreja de Roma. Por isso que ele escreve uma carta tão elaborada, é a carta mais minuciosa a respeito da doutrina cristã. É o que nós temos mais perto de uma chamada teologia sistemática. Não chega a ser uma teologia sistemática, mas é o que chega mais perto. E realmente é uma carta muito rica. Vocês vão ver, semana passada falamos de um verso apenas, e talvez hoje consigamos falar de 2, talvez. Porque o capítulo 1, do verso 1 ao 7, é a maior introdução de uma carta do Novo Testamento. E é uma introdução onde realmente ele introduz a maior parte das grandes doutrinas que ele vai elaborar mais tarde. Então, cada palavra desse texto é importante. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele tinha um dom extraordinário de escrever coisas gloriosas com poucas palavras. Aí quando você vai desembrulhando o que ele escreveu, você vê que tem uma riqueza infinita, e ele conseguia dizer coisas grandiosas e maravilhosas em pouquíssimas palavras. Isso é uma habilidade realmente extraordinária. Mentalmente falando, o apóstolo Paulo era o mais privilegiado de todos os autores do Novo Testamento. Alguns estudiosos e alguns até eruditos, até mundanos, consideraram o apóstolo Paulo um gênio. Realmente, parece que era mesmo. Então, nós vimos no versículo 1 que ele se apresenta como Paulo, servo, chamado e separado. As 3 especificações. E nós vimos que essa também é a característica de todo salvo. Todo salvo é servo, chamado e separado. Eu expliquei na semana passada isso. Servo quer dizer escravo, aquele que tem um dono e que não tem vontade própria, e que realmente é dedicado totalmente ao seu Senhor. Chamado, Deus foi quem nos chamou pelo Espírito Santo à salvação. Nós éramos perdidos e Deus trabalhou dentro de nós para abrir nossos ouvidos, abrir nossos olhos, e aí nós pudemos ver, entender a salvação. Tem muita gente que fala assim: poxa, eu não entendo, eu falo o Evangelho, as pessoas não entendem. Gente, você nunca leu a Bíblia, não? Todas as pessoas que não são cristãs estão mortas nos seus delitos e pecados. As coisas do Espírito de Deus lhe parecem loucura, como dizem 1 Coríntios 2. Nós estamos falando o Evangelho com cegos e mortos. E é por isso que o poder de Deus é necessário. Então, quando você evangelizar, é super normal que a pessoa não entenda nada e rejeite. Você tem que orar a Deus pedindo que o poder de Deus haja enquanto você está falando. Então, para com essa história de estranhar o fato de que as pessoas não creem no que você crê. É normal. Elas estão perdidas, cegas, mortas, insensíveis para compreender. E nós? O que aconteceu? Deus nos chamou. Então, a doutrina do chamado mostra que a iniciativa da salvação vem de Deus. Não fui eu que me apresentei a Deus. Deus me chamou. Depois eu me apresentei. E outra palavra é separado. Separado significa santificado. Santificar é separar. Então, todos nós fomos santificados, separados. Isso é o que cada cristão é. Então, a gente pergunta para si mesmo: eu sou um servo? Eu fui chamado? Eu fui separado? Se eu puder dizer com certeza que fui, então eu sou um cristão. E ele fala: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Nós também somos servos de Jesus Cristo, também somos separados para o Evangelho,
ao que nós não somos é chamado para apóstolos. Essa chamada para apóstolos foi no primeiro século. Eu falei sobre isso. Muitos hoje se dizem apóstolos e não são, porque os apóstolos acabaram no primeiro século. Infelizmente, de 20 anos para cá, as pessoas começaram a se chamar de apóstolos. Primeiro, elas começaram a ordenar a si mesmas como pastores. A Bíblia fala que as igrejas têm que ordenar pastores, e não pastores têm que dizer, eu sou pastor, vou abrir uma igreja. A igreja é que tem que escolher um homem e dizer, esse homem vai ser ordenado para ser pastor. E depois de começarem a ordenarem a si mesmos, eles se autoproclamaram apóstolos. E hoje você vê por aí todo mundo se chamando de apóstolo, algo antibíblico. Antibíblico. Aí agora a gente chega no grande tema da carta. Qual é? Olha o final do versículo 1. O Evangelho de Deus. Esse é o grande tema da carta. O Evangelho de Deus. E aí vou repetir uma coisa. Hoje a igreja moderna não está nem aí para o Evangelho. Tudo é pregado, menos o Evangelho. Agora, notem comigo. A principal carta do Novo Testamento, do principal autor do Novo Testamento, tem como tema central o Evangelho. E a igreja simplesmente acha que o Evangelho é obsoleto, está ultrapassado, não é necessário. O versículo 16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, isso é, sem Evangelho não tem salvação. Mas as pessoas acham o seguinte, olha o que elas acham. Quanta ignorância. O Evangelho é aquela porta de abertura para o reino de Deus. Entrou no reino de Deus, esquece o Evangelho. Agora vamos aprender doutrinas mais profundas, ou vamos ter experiências maiores, vamos realizar grandes coisas para o Senhor, e o Evangelho já foi, acabou. Pois todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para cristãos. Nenhuma carta do Novo Testamento foi escrita para o mundo. Todas foram escritas para os cristãos. E todas elas praticamente falam do Evangelho. Todas elas. O Evangelho é o tema central da Bíblia, irmãos. E ele não pode ser deixado de lado sem que a igreja deixe de ser igreja. O Evangelho de Deus. Nós vamos ver aqui, se Deus permitindo, 8 características desse Evangelho de Deus. Mas não vai dar hoje, porque cada uma dessas características traz muita coisa. Tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando fala Evangelho de Deus, quer dizer que o Evangelho não é de homens. Vocês se lembram lá em Gálatas capítulo 1, quando Paulo fala que quando ele... Vamos ver lá. Você pode abrir Gálatas capítulo 1. É muito importante isso aqui. O Evangelho não é dos homens. Gálatas 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está estabelecendo aqui que ele se tornou apóstolo diretamente por Cristo, que o comissionou na estrada de Damasco. E depois, o próprio Cristo lhe ensinou o Evangelho. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Tiago. O próprio Cristo. Quando ele chegou em Jerusalém, ele já conhecia o Evangelho mais do que Pedro, Tiago e João. A profundidade do conhecimento que ele recebeu de Cristo foi imensa. Imensa. O próprio Pedro escreve na segunda carta, conforme o amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, e que há pontos difíceis de entender. Pedro, o apóstolo, falou isso. Mas a gente vai ver em Romanos, você vai ver que tem muita coisa difícil de compreender assim rapidamente.
Então, o Evangelho não é segundo os homens. Volta lá em Romanos 1. O Evangelho é de Deus. O que a gente quer dizer com isso? Todas as religiões, e são milhares, todas as religiões desse mundo foram criações humanas, inspiradas pelo diabo. Mas foram criações humanas. Os homens inspirados por algum demônio, a Bíblia mesmo fala, doutrina de demônio, criaram as religiões. Elas são de Deus? Eu me lembro aquele filme que o Morgan Freeman faz como Deus, eu esqueci o nome do filme. Qual é? O Todo-Poderoso. Ele vira, Morgan Freeman é Deus. Aí ele faz uma brincadeira com o Jim Carrey, ele fala assim, o Gandhi morreu de rir quando eu fiz isso com ele. Quer dizer, o Deus desse mundo é o Deus de Jesus, é o Deus de Gandhi, é o Deus de Maomé, é o Deus de todo mundo. Quer dizer, aquela história, Deus é um só muda o nome. Engraçado, né? A gente não muda o nosso nome, né? Mas Deus... Todas as religiões são humanas, ficção da imaginação humana. O Evangelho é de Deus. E tem uma coisa, ninguém conseguiria inventar o Evangelho. Não. O Evangelho parece loucura para os homens. Deus, a gente vai ver, se transforma em homem. Morre numa cruz pelos pecados dos homens. Ao terceiro dia ressuscita e volta ao céu entronizado. Pela fé nele nós somos perdoados de todos os pecados. Ele morreu, mas ressuscitou dos mortos. Tudo isso é fantasia ridícula para os sábios do mundo. É loucura. E não sou eu que estou falando, não. O apóstolo Paulo fala, o Evangelho é loucura para os que perecem. Qual é o ser humano que inventaria uma história dessa? O pessoal, os incrédulos, eles dizem que os apóstolos, né, estavam seguindo Jesus, de repente mataram Jesus, eles foram surpreendidos por isso, aí disseram, e agora, vai acabar tudo? Não, não vai, vamos inventar uma história, vamos inventar que ele ressuscitou e que ele morreu pelos que creem nele. Qual mente humana que criaria isso? Que um homem nu, humilhado numa cruz, estaria salvando outros? Qual homem inventaria isso? Que um homem que foi enterrado, que foi sepultado num túmulo, iria levantar o terceiro dia? Qual homem inventaria que um homem voltaria ao céu num arrebatamento? Meus irmãos, a mente humana nunca criaria isso, nem o diabo conseguiu entender o Evangelho. Essa simples ideia de que um paga pelo outro não existe na justiça humana. No mundo jurídico não tem esse negócio de um é condenado no lugar do outro. Deus estabeleceu isso de uma maneira totalmente inédita. Então o Evangelho surpreendeu até mesmo a inteligência de Satanás. O homem não poderia inventar o Evangelho. O Evangelho é de Deus. Amém? Você tem que prestar atenção nessas coisas, porque se o Evangelho, se você acha que o Evangelho não é de Deus, você estaria fazendo o que aqui, né? Então o Evangelho é de Deus. E você está aqui por causa disso. Então, em primeiro lugar, ele não é de homens. Segundo, o Evangelho não é uma novidade completa. Tem um elemento de novidade, mas não é uma novidade completa. Por quê? Porque ele foi prometido no Velho Testamento, o Evangelho é o cumprimento do Velho Testamento. Veja o que ele diz no verso 2. O qual vem de quê? Do Evangelho. Ele fala, o Evangelho de Deus, o qual, quer dizer, este Evangelho, antes havia prometido. Quem havia prometido? Deus. Pelos seus profetas nas santas Escrituras. Só de passagem aqui, outras versões traduzem Escrituras Sagradas. Aqui está Santas Escrituras, a mesma coisa. Esse nome Bíblia
infelizmente pegou, né? É o nome mais conhecido no mundo, é Bíblia, mas a Bíblia não está na Bíblia. Foi um nome dado 3, 4 séculos depois, vem do grego biblos, que significa uma biblioteca, livrinhos. Mas o nome da Bíblia mesmo é Escrituras Sagradas. Esse é o nome da Bíblia. E aí, a gente tem na capa da nossa Bíblia escrito assim, Bíblia Sagrada, né? E alguns podem achar, mas isso aí não é uma invenção do homem. A palavra Bíblia foi, mas sagradas não. Está na Bíblia, está na Escritura. As Escrituras são santas, são sagradas. Sagrado e santo é a mesma coisa. Por que a Escritura é sagrada? Porque ela foi inspirada por Deus. E nenhum outro livro foi inspirado por Deus. Então as Escrituras sagradas. Mas o que Paulo está dizendo para a gente aqui é que o Evangelho não é novidade completa, não é uma coisa que surgiu do nada, não é? É claro que a novidade estava na morte e na ressurreição de Cristo, mas isso já estava profetizado. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. O Novo Testamento se assenta sobre os ombros do Velho Testamento. É uma coisa só. O que foi cancelado do Velho Testamento foi a maldição da lei. E aquela questão das leis civis como é que... Agora eu esqueci. A questão de purificação, questão cerimonial, civil e cerimonial. Isso aí o Senhor Jesus cumpriu. Agora, toda a Escritura, ele diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para corrigir. Então, toda a Bíblia é de Deus, é a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente não deve, por exemplo, dizer assim, eu só gosto do Novo Testamento, só vou ler o Novo Testamento, Velho Testamento eu não leio não. Está errado. Outro também diz assim, eu já ouvi gente falando assim, eu só gosto de ler história, então eu gosto de Samuel, eu gosto lá de Reis, e eu não leio mais nada. Está errado. Tem outros que falam assim, não, eu só leio Salmos. Está errado. Tem que ler de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura. Agora, irmão, o que está dizendo o apóstolo é que tudo que aconteceu na vida de Cristo foi previsto, foi profetizado. E quando ele fala os profetas, ele não está falando só de Isaías, Jeremias, Ezequiel, não. Os profetas foram todos aqueles que tiveram inspiração de Deus e escreveram. Por exemplo, Moisés é chamado de profeta, escreveu 5 livros. Davi também é chamado de profeta, escreveu salmos e muita coisa. Salomão escreveu também. E tem vários outros autores. Eu vou passar assim bem rapidamente para você, porque a gente não pode deixar isso passar aqui. Paulo falando que o Evangelho foi profetizado no Velho Testamento e deixar passar. A primeira grande profecia do Evangelho foi Gênesis 3,15, quando o Senhor falou que nasceria a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. É a primeira vez que Jesus é mencionado. A semente da mulher. O descendente da mulher. Então vem Gênesis 22:18, fala sobre a questão de Abraão. Deus falando a Abraão, a tua semente abençoará todas as famílias da terra. E Paulo usa em Gálatas, que não, ele não falou assim, as tuas sementes, quer dizer, ele estava falando de um. Essa semente que abençoaria todas as famílias da terra seria Jesus. Deuteronômio 18, Moisés fala que Deus disse a ele que mandaria um outro profeta, como ele, a qual todo Israel teria que ouvir, e aquele que não ouvisse, se perderia. 2 Samuel capítulo 7, fala de um momento impressionante, quando Davi quer construir o templo, e Deus diz para ele que ele não vai construir. Mas aí Deus promete a ele, que o descendente dele iria construir o templo, e que ele iria estabelecer o reino de Davi, através do descendente, para sempre. Aí a gente percebe que Deus começou falando de Salomão, mas terminou falando de Jesus.
porque Salomão não reinou para sempre, mas Jesus reina para sempre. Você vê, atualmente, o reino de Judá, o reino de Davi, está representado por Jesus Cristo. Porque se não tivesse, teria acabado. Então, o Senhor falando, depois dessa promessa, é que o Messias, a figura do Messias, começou a se tornar tão forte em Israel. O Messias seria o filho de Davi, descendente de Davi. O Salmo 89 fala sobre isso. Aí a gente vai no Salmo 22, e Davi, 1000 anos antes da vinda de Cristo, Davi profetiza a crucificação de Jesus, quando nem ainda havia crucificação. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Esse texto é miraculoso. Não havia nem nem crucificação. Não havia. E Davi profetiza vários momentos da sua crucificação. Chega no Salmo 110, Deus profetiza a entronização de Jesus após a sua ressurreição. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aquele momento que Jesus chega na glória e é assentado à direita de Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Salmo 72 fala sobre o grande reinado do Messias que iria alcançar toda a terra. Aí você entra nos profetas. O profeta que mais falou sobre Cristo foi Isaías. Se você marcar com um lápis de cor todos os versos que falam de Cristo, você vai marcar talvez metade do livro. E tem profecias incríveis como aquela do Emanuel, né? Um filho, a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então vem Isaías 9,6, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí vem, mas falou muitas mais coisas, tá? Estou vendo aqui por alto. Vem o impressionante Isaías 53, onde você encontra ali o sacrifício de Cristo por nós. Isaías não entendeu nada quando ele escreveu aquilo lá, irmão. A Bíblia mesmo fala que os profetas indagavam e perguntavam o que eles estavam escrevendo, porque eles mesmos não entendiam. Como é que ele vai entender que o Messias, o rei de Israel, vai morrer daquela forma? Ele levou sobre si as nossas transgressões, foi ferido, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E uma coisa que muita gente não enxerga, que lá em Isaías 53 não está previsto profetizado somente a morte dele, mas a ressurreição. Como que está previsto? Porque no final, lá pelo verso 9 e 10, começa a falar que ele verá o trabalho das suas mãos, e que ele será recompensado. Mas como é que um morto pode ver alguma coisa ou ser recompensado? Quer dizer, ele voltaria à vida, à ressurreição. Isaías 53 é fantástico. A gente vai no profeta Jeremias, que chama Jesus de justiça nossa, nossa esperança, o renovo do tronco de Jessé. E aí no capítulo 31 ele fala que Deus iria estabelecer uma nova aliança. Quem foi que estabeleceu a nova aliança? Jesus. No dia da ceia, né, a gente comemorou domingo de manhã, ele não falou, este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, no meu sangue? Então Jeremias estava profetizando o Evangelho. E Ezequiel, ele fala no capítulo 36 do seu livro, sobre Deus retirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, purificar a pessoa, pôr o Espírito nela. O que é isso senão o Evangelho? É o Evangelho que faz isso. Miqueias 5 nos fala que Jesus nasceria em Belém de Efrata,
e que ele era o eterno e o rei, está tudo escrito em Miqueias 5:3. Zacarias 13 fala sobre uma nova fonte que seria aberta para Israel para a purificação dos pecados. Que fonte é essa? A fonte que saiu das veias de Cristo, seu sangue, e seria para purificar Israel. Zacarias fala muito de Cristo e até da sua segunda vinda. Malaquias nos fala sobre João Batista e do Senhor que viria depois de João e entraria no seu templo. Irmão, eu só dei uma prévia aqui rápida, mas tem muito mais coisa. O mundo diz que Velho Testamento e Novo Testamento foi o seguinte: Deus tentou fazer uma coisa no Velho, não conseguiu, aí ele inventou o Novo. Foi uma segunda medida aí. Não. Deus vem fazendo a mesma coisa o tempo todo, mas estabeleceu a lei por causa das transgressões, para ensinar o povo a sua santidade, mas a salvação sempre foi pela graça, sempre foi através de Cristo. Adão, se ele foi salvo, e Eva, talvez tenham sido, foi por Cristo. Noé foi salvo por Cristo. Moisés também. Abraão também. Os profetas também. O evangelho que ainda não estava claro como seria lá no Velho Testamento, mas já era anunciado. Quando mostrava a misericórdia de Deus ao arrependido, quando mostrava o cordeiro sendo morto lá, quando mostrava o tabernáculo e depois o templo com o pão, Jesus é o pão da vida, pão da proposição, com o castiçal, Jesus é a luz do mundo, com o véu que foi rasgado na sua morte. Então tudo no Velho Testamento fala de Cristo. E aí, irmãos, vendo todas essas profecias, a gente só pode entender o que diz Paulo aqui no versículo 3, olha. Em terceiro lugar, que o evangelho é acerca de seu filho. Entendeu aí? O que Paulo está falando? O evangelho tem como assunto principal o Filho de Deus. E a gente acabou de ver quantas profecias a respeito dele. O evangelho é sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quem ele é e o que ele fez. E é o que essa carta vai fazer, vai falar. Sobre Cristo. O Velho Testamento apontava para Cristo. Aí Cristo vem nos evangelhos. E as cartas explicam Cristo. E Apocalipse fala que Cristo vai voltar. Tudo é a respeito de Cristo. E eu fico pensando, irmão, se a nossa vida não é a respeito de Cristo, nós não estamos sendo obedientes ao evangelho. Irmão, desculpa, me perdoa se você não gosta, mas eu não consigo perceber, entender pregadores que falam de tudo menos de Cristo. Não tem Cristo. E o Novo Testamento está cheio de Cristo. Eu estava meditando, irmãos, existem duas igrejas atualmente. Umas que usam a Bíblia como um trampolim. Pegam um texto bíblico qualquer e criam suas mensagens próprias, particulares do pregador. E tem aquelas igrejas que expõem a Bíblia, explicam a Bíblia, não tem mensagem própria, mas trazem à luz a Bíblia. E qual é a igreja certa? É essa. Porque a Bíblia, irmão, não foi escrita apenas para nos inspirar ou para nos fazer ter ideias. A Bíblia foi criada para governar a igreja e governar a nossa vida. É para isso que tem um púlpito que fica no centro da igreja, é para isso que tem pregadores, para poder explicar a Bíblia, porque a vida, a direção da igreja está na palavra revelada. Mas infelizmente não é assim que muitos hoje pensam. O tema principal da Bíblia é Cristo. E nesse versículo 3, o apóstolo, no versículo 2, aliás, o apóstolo faz uma coisa muito interessante. Aliás, 3, perdão.
Olha, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Você reparou alguma coisa aqui? Talvez não, né? Aqui o apóstolo está descrevendo Jesus como divino e humano. E aí nós vamos entrar nesse grande mistério que são as duas naturezas de Cristo. Cristo é Deus, Cristo é homem. Onde está a divindade dele? Está aqui, ó. Acerca de seu filho, com F maiúsculo. Filho de Deus. Deixa eu te explicar para ver se você entende uma coisa, irmão. Esse termo filho de Deus, ele é muito desprezado, diminuído. Porque as pessoas falam assim: os anjos na Bíblia são chamados filhos de Deus. Os cristãos também são filhos de Deus. Então Jesus era um filho de Deus, quer dizer, alguém menor do que Deus, alguém que ele criou, como ensinam certas seitas. Alguém que ele criou, alguém... Porque filho, né? É o pai que gera, né? Mas com a Trindade é diferente. Filho de Deus quer dizer igual a Deus. Ele nunca foi criado. Se ele foi gerado, porque alguns versos dão a entender isso, os teólogos chamam de uma geração eterna. Quer dizer, nunca houve um momento em que só havia o Pai. Sempre houve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai falar mais tarde sobre isso, que já no início dessa carta, Paulo já coloca os três juntos, num versículo só. Então veja, filho de Deus significa ser co-eterno, co-poderoso, significa você, ele é um filho diferente da gente. Nós somos filhos adotados, os anjos foram filhos criados, ele é o filho eterno para sempre. Sempre houve Pai, Filho e Espírito Santo. Dá para você entender isso? Pastor, eu não consigo entender, muito difícil. Tudo bem, mas é isso que ensina. Filho de Deus é igual a Deus. Deus é, vamos dizer, o Pai, o Filho. Então, quando ele fala que o Evangelho é sobre o Filho, ele está falando, o Evangelho é sobre o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. E aí, eu quero mostrar para você rapidamente aqui 5 provas da divindade de Cristo. Se você quiser, depois você anota de algum lugar, ou ouve de novo a mensagem, depois você anota. Se você quiser passar a trazer caneta e papel e ir anotando, não tem problema. Essa quarta-feira é mais um estudo do que pregação. Então, estudar é muito importante. Sei que tem poucas pessoas aqui, mas graças a Deus por vocês, porque estudar a Bíblia é muito importante. É estudando a Bíblia que a pessoa se fortalece, tanto na mente quanto no coração. Veja só, nós conhecemos uma seita atualmente que vem para a gente e fala que Jesus não é Deus. Deus é só Jeová. Jeová é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ela fala, não, tem Jeová e tem Jesus, o Filho, aquele que foi criado. Antes eles chamavam ele de anjo, agora chamam ele de Deus menor. Deixa eu te mostrar 5 provas da divindade de Cristo para você ver como é um absurdo alguém falar que Jesus não é Deus. Primeira, Cristo tem os mesmos atributos de Deus. Quando você estuda a Escritura, você vê que ele tem os mesmos atributos de Deus. E os atributos de Deus, só quem tem é Deus, ninguém mais. Vejamos, santidade. Cristo é perfeito em santidade, como só aquele que é santo, santo, santo é. Onisciência. Ele é apresentado como aquele que na sua divindade conhece tudo. João 2 fala que ele sabia tudo que estava no coração de todo mundo. E só quem é onisciente é Deus. Onipotência. Ele chega para o mar e para o vento e acalma. Aquieta-te. Ele consegue andar sobre o mar.
ressuscitar mortos, curar todas as enfermidades. Ele é onipotente. Quando ele ressuscita, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele não diz algum poder. Todo poder. E ali ele estava falando como homem, hein? Como homem já tinha recebido todo o poder. Ele é onipotente. A graça de Cristo. Quem é o autor da graça? É Deus. O amor de Cristo. Deus é amor. A verdade de Cristo. Cristo disse assim: eu sou a verdade. E lá em Deuteronômio, Moisés escreve: Deus é a verdade. Então todos os atributos de Deus estão em Cristo. Primeira razão. Segunda, Cristo recebe adoração. Cristo recebe adoração. Quem pode receber adoração? Só Deus. E quando você vê, por exemplo, Tomé, depois que ele duvidou de Cristo, e Cristo mostrou para ele que havia ressuscitado, ele vai ali, o texto não diz, mas ele deve ter caído no chão de joelho lá e falou: Senhor meu e Deus meu. Se Cristo não fosse Deus, sendo Ele verdadeiro e correto, Ele diria: Tomé, você passou dos limites, Tomé. Eu não sou Deus. Mas Ele não fala nada disso. Ele aceita a adoração e o louvor, porque Ele é Deus. Apocalipse capítulo 5 é muito interessante. O capítulo 4 apresenta o Pai. Lembra desse texto? O Pai está sentado no trono e está o arco-íris, os trovões, os relâmpagos, e a aparência dele era como joias preciosas, uma coisa impressionante. E os seres celestiais estão adorando o Pai, né? A gente fala, por até aí tudo bem, mas chega no capítulo 5, o Pai está com o rolo, lembra? Aí o Filho vem, toma o rolo, resolve o problema, e toda a criatura adora Cristo, o Filho. E depois termina o capítulo 5, a todas as criaturas adorando o Pai e o Filho. Isso não poderia acontecer se Cristo não fosse Deus. Entenda bem comigo, irmão. Não querendo mexer, mas já mexendo, né? O catolicismo, eles cantam para Maria, rezam para Maria, louvam a Maria. Isso é o quê? Idolatria. Por quê? Porque Maria é apenas um ser humano. Aí será que então a igreja canta para Jesus, louva Jesus, ora a Jesus, e aí, está cometendo idolatria? Não. Por quê? Porque Jesus é Deus. Deus fala lá em Isaías, e Paulo cita em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará diante de Cristo, para a glória do Pai. Isso só pode acontecer se Cristo é Deus, junto com Ele. Porque Ele fala lá em Isaías: eu sou o Senhor, a minha glória não dou a ninguém, a nenhum outro dou. Mas Ele fala: todo mundo vai se dobrar diante do juiz dos vivos e dos mortos, que é quem? Meu Filho. Isso não aconteceria se Jesus fosse apenas uma criatura superior. Ele é Deus. Terceiro lugar, Jesus realizou obras que só Deus realiza. Cristo realizou obras que só Deus realiza. Quais? Por exemplo, Ele criou o universo. A Bíblia fala em João 1, Hebreus 1, Colossenses 1, que o Senhor criou tudo que existe. E quem é o Criador? Não é Deus? Irmãos, a gente tem que entender isso, porque essa seita, ela coloca as coisas todas distorcidas. Então um Deus, veja bem, um Deus torna um ser que Ele criou representante dele em todas as coisas, adorado, louvado, coloca Ele como Salvador, e o Deus fica
Não. Deus tem que receber toda a glória. Deus não iria criar, olha só, criar um ser e falar, bom, agora nós vamos criar o universo. Que isso? O que fala Romanos 11? Ele não consulta ninguém. Ele sozinho estabeleceu todas as coisas. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está lá em Gênesis 1, mostrando já a Trindade. Então ele não tem como Deus ter dado a alguma criatura a autoridade e o poder de criar o universo. Jamais. Deus é o Criador. E esse título, esse direito, essa capacidade, essa realidade não pode ser tirada. Se a Bíblia fala que Jesus criou todas as coisas, a Bíblia está afirmando que Ele é Deus. Quarto lugar, Jesus é chamado por nomes que só Deus é chamado. Por exemplo, Senhor. No sentido que Jesus é chamado de Senhor, porque a gente sabe que a palavra Kyrios, no grego, que significa Senhor, também era usada para falar com uma pessoa de idade. Senhor, um homem de fama, Senhor, de autoridade. Mas aqui Jesus não é chamado de Senhor nesse sentido. Ele é chamado de Senhor no mesmo sentido que Deus era chamado no Velho Testamento. Aliás, a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, lá nos tempos antigos, antes de Cristo vir a esse mundo, diz lá em grego Kyrios e chega no Novo Testamento Kyrios. Só Deus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor, Ele é Deus. Outro nome, Salvador. Isaías 43, Deus fala que é o Senhor e diz, fora de mim, Isaías fala isso, Deus fala isso, fora de mim não há Salvador. E aí chega no Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador. Quer dizer, Deus está falando, o único que salva sou eu. O Salvador sou eu. E se Jesus é chamado de Salvador, então ele está sendo identificado com Deus. Outro nome, pastor. Essa é boa, né? Quase ninguém percebe isso às vezes. Vários textos no Velho Testamento chamam Deus de pastor. Deus é o pastor, é o líder. E Deus mesmo fala, já que os pastores não estão fazendo nada, eu mesmo vou pastorear o meu povo. Já estava profetizando. Quando chega no Novo Testamento, Jesus fala assim, João 10, eu sou o bom pastor. Olha isso. Além dele dizer que ele é o pastor, que era um título divino, ele ainda fala, eu sou o bom pastor. Quer dizer, eu sou o pastor perfeito. Rapaz, Jesus nunca diria, eu sou o bom pastor, se ele não fosse Deus. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, Jeová é o meu pastor. E agora Jesus diz, eu sou o bom pastor. Então, o pastor do Salmo 23 é Jesus, que é chamado de Jeová. Ele é chamado de mestre, lembra? Ele fala, vocês não têm nenhum mestre a não ser o Cristo, quer dizer, ele. E mestre na Bíblia, com M maiúsculo, a gente sabe que é Deus, pertence a Deus. Luz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, e o Velho Testamento chamou Deus de luz diversas vezes. Verdade, eu sou a verdade, eu já expliquei que o Velho Testamento fala que Deus é a verdade. Então vocês vejam, cada vez que a Bíblia fala, chama Jesus de Senhor, de Salvador, de pastor, mestre, luz, verdade, são os mesmos títulos que Deus tem. Agora, em quinto lugar, Jesus é igualado a Deus. No Novo Testamento, Jesus é igualado a Deus. Você quer ver? Quando o Senhor ordena o batismo, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. E não fala assim, nos nomes de
Fala em nome de. E aí vai falar das 3 pessoas. Quer dizer, até na gramática ele está falando, essas 3 pessoas são um Deus. Você vai batizá-los em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, colocando os 3 no mesmo nível. Se Jesus e o Espírito de Deus não fosse Deus, ele nunca diria isso. Eles diriam assim, você vai batizar em nome de Deus. Mas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, da bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Os 3 aí, o Pai, o Filho, o Espírito. Não poderia... O que a Bíblia ensina para a gente? Quem pode dar bênçãos espirituais para o ser humano? Anjos podem? Homens podem? Só Deus pode. Então, se Paulo usa essa bênção tríplice, estendendo a bênção para a igreja, para nós, vinda dos 3, está igualando eles. Outro exemplo está em Romanos 1:7. Olha aí, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Ele está desejando para a igreja graça e paz, da parte de Deus o Pai e do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Olha o nome aí, Senhor. Do Senhor Jesus Cristo. Novamente ele iguala os 2. A bênção vem dos 2. Gente, isso jamais aconteceria se ele não fosse Deus. Imagina o que o pessoal diz, os arianos disseram isso lá nos primeiros séculos, agora também outros dizem. Imagina, a bênção vem de Deus, mas aí Deus criou, né, um ser, e agora a graça e a paz vem de Deus e desse ser que ele criou. Mas quem é esse ser que ele criou? É um ser muito especial. E o que é que isso me interessa? Eu quero saber de Deus. Deus pode me abençoar, e esse ser aí? Se está lá do Pai e do Senhor Jesus Cristo, é porque ele também é Deus, porque só Deus pode abençoar. Olha, se você pesquisar no Novo Testamento, você vai encontrar isso diversas vezes. Deus, Pai e Filho sendo igualados. Vai encontrar diversas vezes. E você vai encontrar diversos textos que falam da Trindade. Talvez, quando eu for tocar nesse assunto da Trindade no verso 4, talvez eu traga para vocês diversos textos que você vê lá o Pai, o Filho e o Espírito no mesmo texto. O nosso Deus é um Deus triuno. Isso separa ele de qualquer Deus que exista. Nenhuma religião tem um Deus único formado por 3 pessoas. Nenhuma. Só o nosso Deus. Ele é igualado a Deus. Agora, em 6º e último lugar, é o que é o mais incrível de todos ainda. Depois de tudo isso, gente, vamos recapitular aqui, Ele tem os mesmos atributos de Deus, ele recebe a adoração que só Deus pode receber, ele realizou obras que só Deus realiza, ele é chamado por nomes que só Deus é chamado, ele é igualado a Deus. Agora, por mais incrível que pareça, ele é chamado de Deus diversas vezes. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o versículo que mais essa seita tenta lutar contra, porque é muito forte isso aqui. Não, mas é um Deus menor, um Deus de letra minúscula. Meus irmãos, não existe outro Deus. Olha que loucura. Porque eles começaram com a história que era anjo, aí começaram a cair em cima dele. Não, anjo não é possível, que Jesus seja um anjo, não é anjo coisa nenhuma. Aí eles aumentaram, promoveram ele para um Deus menor, um Deus de letra minúscula.
Mas a Bíblia diz que só há um Deus. Recentemente eu vi um vídeo de uns teólogos americanos aí, que foi até lançado por uma empresa cristã até respeitável, mas quando eu fui assistir eu fiquei horrorizado. Eles disseram que os deuses existem, que aquilo que a gente chama de anjos são deuses, e que o Deus Criador e superior combate eles. Meu Deus, a Bíblia é clara em afirmar a um só Deus. Não existe outro. Não existe Deus menor. Não existe anjo Deus, semideus. Não, só Deus é Deus. Isso é principal, isso é central na vida do cristão. Veja, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Gente, essa palavra de Tomé, não tem como retirar ela. Senhor meu e Deus meu. Aí vem, olha em Romanos 9 aí. Romanos 9, verso 5. Romanos 9, 5. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, olha só, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nossa, não tem como mudar o grego aqui. Paulo chamou Cristo de Deus. Ó, vou repetir. Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Se você quiser abrir, abra lá em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, lá depois de Timóteo. Antes de Hebreus, Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Não, mas Paulo estava falando o grande Deus, né? Não, quem é que vai aparecer em glória? Cristo. Ele diz aqui, ó, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Então Jesus é chamado de grande Deus e nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, mais para o final da Bíblia, antes de 1 João, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha aí. A justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nossa, ele está falando de Jesus Cristo. Nós conhecemos Jesus Cristo. E logo a seguir, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meus amados, esses são apenas alguns, tem vários outros. Ele é a imagem do Deus vivo, ele é a imagem do Deus invisível, e tem tantos outros textos. Então, como diz Romanos capítulo 1, é o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de, quer dizer, a respeito do seu Filho. Essa é a divindade. Na semana que vem, se permitir Deus, a gente vai ver a humanidade, ó, seu Filho que nasceu. É impressionante. Seu eterno Filho, o Deus Filho, que nasceu.
tornou-se homem. Deus, homem. Homem, Deus. Meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um de nós para que nós tenhamos realmente Cristo como o assunto da nossa vida, como Ele é o assunto do Evangelho. O Evangelho de Deus a respeito do seu Filho. E a nossa vida? É a respeito de Cristo? É acerca dele? Ele é o centro da nossa vida, de tudo que somos? Espero que seja. Para isso a Bíblia existe, para apontar para Cristo. O Espírito Santo, Jesus disse que queria glorificar a Ele. Então, que nós possamos estar sempre examinando a Escritura, porque no mundo nós não vamos achar Cristo, mas na Bíblia a gente encontra Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor dê compreensão a todos os meus irmãos dos mistérios e das riquezas que há no Evangelho. Obrigado, Senhor. Deus, homem, que veio a esse mundo para nos salvar. Que o Senhor possa estar cada dia em nosso coração, nos influenciando, nos dirigindo, nos alimentando, nos fortalecendo, nos inspirando a sermos teus, para a glória do Teu nome. Amém.